Olá, galera! Gente, vamos falar hoje rapidinho sobre os exames em relação à deficiência de CSPD. Geralmente os pais no começo me perguntam muito quais são os exames que se deve fazer quando descobre que a criança tem deficiência de CSPD, quais são os exames de rotina tal, para saber se a criança está bem, se está tudo bem. Primeiro, quem vai prescrever exames são os próprios médicos que acompanham a criança, o hematologista e tal. Esse hematologista, no mais comum, que eles fazem é avaliar o quadro clínico da criança. Avaliando o quadro clínico da criança, se eles enxergam a necessidade de se pedir os exames de rotina, né, os chamados exames de rotina, eles vão fazer os exames de rotina. O mais comum que eles pedem com frequência é o hemograma completo. Né? Geralmente se pede o hemograma completo com mais frequência para identificar se está havendo algum tipo de anemia, se tem anemia, qual seria a anemia, se por um acaso está evoluindo uma anemia hemolítica e tá. Porém, assim, muitos pais me procuram chateado porque a criança já tem 1 ano, meu filho nunca fez um check-up, tá. Então, se a criança ainda não fez um check-up mais a fundo, né, toda aquela bagagem de exames, aquela lista de exames hematológicos voltado para deficiência de CSPD, voltado para anemia hemolítica crônica, para identificar se o baço está com problema, o fígado, o rim. Se a criança não fez, é porque não se houve necessidade. É porque o médico avaliou o quadro clínico daquela criança, não enxergou necessidade. O médico, na realidade, ele vai fazer a solicitação do exame quando houver suspeitas. Quando, vamos supor, geralmente o acompanhamento médico é 1 vez ao ano. Você levou o seu filho, aí o médico sempre pergunta como que ele tá, e você vai falar. Se dentro daquilo que você falar, as observações que você fizer, você passar para o médico algo que leve ele a crer que pode estar acontecendo alguma coisa, uma sobrecarga no organismo, que pode estar afetando algum órgão, ou está se transformando numa anemia hemolítica crônica, né, e qualquer outro tipo de sequela, um problema de cálculo renal e tal, aí sim ele vai solicitar exames, entendeu? Eu poderia falar aqui o nome dos diversos exames que podem ser solicitados para identificar se a criança está com algum tipo de problema, se evoluiu algum tipo de problema nos órgãos, ou uma anemia hemolítica crônica, algum problema renal, enfim. Só que eu já até fiz publicação no blog sobre isso, tem lá até uma listinha e mas o que eu vi é que os pais geralmente pediam esses nomes para que eles fossem lá pressionar os médicos dos filhos, para que os médicos solicitassem aquela bateria de exames e tal. E eu vou ser bem sincera com vocês, quando eu descobri a deficiência no Arthur, nossa, o primeiro ano foi muito difícil, mas eu acho que foi difícil para eu evoluir o meu entendimento como mãe, como ser humano, como mulher, em questão da deficiência. Porque eu tinha aquele medo, sabe? Aquele medo que vocês têm. Era o medo que eu tinha. Então, tudo se voltava ao redor da deficiência de CSPD na vida do Arthur. Eu aceitei tudo que os médicos faziam. No começo, então, há 5 anos e pouco atrás, as coisas eram muito mais difíceis, a comunicação era muito mais difícil, a informação era muito mais escassa do que é hoje. Então, quando os médicos que eu cheguei aí com o Arthur, no começo, faziam exames no Arthur de 3 em 3 meses. Solicitavam a dosagem também de 3 em 3 meses e uma bateria de exames de 3 em 3 meses. Olha, eu vou ser sincera, depois que o Arthur completou 1 ano, quando eu comecei a ter mais compreensão, quando a gente fez o genético, que bateu o martelo, tem a deficiência, não é reprodução tardia e Quando eu cheguei a esse conhecimento, eu falei, não, o que eu fiz com meu filho? Eu falei, gente, quantas furadas meu filho tomou, quantos tubos de sangue tiraram do meu filho, sem necessidade. É claro, o Arthur teve alguns episódios de hemólise, então naquele período de episódios, passando o episódio de hemólise, era bom sim fazer um check-upzinho de leve. Só que não rotineiro como foi feito, sabe? Eu vejo hoje que meu filho foi meio que uma cobaiazinha e eu me culpo muito por isso, sabe? Não carrego uma mancha negra na minha vida, não me menosprezo como mãe, porque isso aconteceu. Foi a minha insegurança, foi a falta de informação. Eu era ignorante, leiga ainda quanto a esse assunto todo, há 1 ano estudando, você ainda se considera... Sim, me considerava leiga. Eu não estou falando só do conhecimento da literatura, do conhecimento da deficiência, da experiência, não. Eu estou falando na maturidade, sabe? A cabeça madura. Era aquele tipo de mãe que achava que a criança tinha que fazer todos os tipos de exames possíveis do mundo. E hoje em dia não precisa disso.
Se a criança apresenta quadros de hemólise, aí sim, o próprio médico que acompanha a criança, você não precisa pedir, o próprio médico vai solicitar. Eu falo muito, a não ser quando a mãe tem, que mãe tem aquele feeling, sabe? A não ser quando a mãe, ela percebe alguma coisa de errada realmente na criança, não, o abdômen tem distendido muito, tem reclamado de dores frequentes, sabe? Algo que te leve a crer que realmente alguma coisa está errada. Aí você conversa com aquele médico e pede a orientação dele e, né, e tenta influenciar, não seria bom fazer e tal, de repente uma vez ao ano, um check-upzinho? Sim, seria bom. Só que não se desespere pela criança. Ah, teve mãe que, nossa, mas o meu médico, meu filho já tem tantos anos e o médico nunca pediu uma ultrassonografia. Se não pediu, é porque não teve necessidade. Porque realmente o médico vai solicitar quando ele vê a necessidade. E não por questão de matar a curiosidade ou por questão de, tá aqui, vou pedir. Não, gente. Cada vez que a gente expõe a criança a algum tipo de exame, é meio que traumático, é meio que desnecessário, é gastar um pouco de esforço e de tempo. Então, assim, deixe essa parte para o profissional. Seu filho faz um acompanhamento anual, semestral, trimestral, não sei. O médico vai saber a hora certa. Então, não bata de frente nesse quesito, tá? Para quem tem curiosidade em saber o nome dos exames, tem lá no blog, tem lista dos exames que podem identificar problemas sérios de consequências da deficiência, porém eles são solicitados quando realmente há necessidade, entendeu? Eu espero que tenha ficado um pouco claro para vocês, porque eu não vim aqui para passar o nome dos exames, eu vim aqui para tentar esclarecer para vocês que não existe essa necessidade absurda de furar a criança de 3 em 3 meses, sabe? Nossa, meu Deus do céu, não faça isso com seu filho, ele vai te agradecer. E até o próprio profissional vai agradecer que você não fique mais pentelhando o juízo dele para que de 3 em 3 meses fure o seu filho. Então, até a próxima, pessoal. Então, foi dito. Querem saber o nome? Vai lá no blog, que no blog tem a relação dos exames. E no mais, deixa que o profissional faz a avaliação e no momento certo, se tiver necessidade, ele vai solicitar. Até a próxima.